Bom, a nossa palavra nesta noite, queridos, nosso tema hoje, mas assentados mesmo, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, lhe agradecemos pela Tua bênção, pela Tua graça, lhe agradecemos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa mais um dia, que o Senhor nos conduza e nos abençoe, Senhor, nesse nosso estudo, aprendizado da Tua palavra, que o Senhor nos faça crescer na Tua presença, que nos torne mais fortes, mais abençoados, com o esclarecimento das Tuas verdades, possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira todo impedimento, toda barreira, todo bloqueio, e nos conduza, meu Pai, a uma vida vitoriosa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre dons espirituais, tá? Nós estamos numa série, né, falando sobre dons espirituais, e nós vamos falar hoje, o nosso tema é crescimento, é Deus quem dá. É o nosso tema hoje, que acredito que a maioria de vocês deve estar com o papel. Se não tiver, senta ao lado de alguém ou pega um para você. Esse estudo aqui a gente fala aqui na quarta-feira, né, e ele deve ser reproduzido na nossa célula de discipulado. Quando a gente tem a reunião, a célula de discipulado, ele deve ser reproduzido lá, também para alcançar outros irmãos. E também ele vai para o YouTube amanhã, se Deus permitir, ele vai estar lá no YouTube já, até algum horário de amanhã, ele está no YouTube também para alguém que não pôde estar aqui, né, para que possa também acompanhar. O nosso texto de base é 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 a 8. Eu não transcrevi aqui por causa de espaço, que senão não daria para a gente escrever tudo que a gente tem que escrever aqui, então a gente vai fazer uma leitura direta no texto bíblico, tá bom? 1 Coríntios 3, versículos 4 e 8, a linguagem que eu estou usando na minha Bíblia é a linguagem de hoje, tá bom? É nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 8, diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Amém? Irmãos, esse texto fala sobre um desentendimento que havia na igreja de Corinto, tá? Por quê, irmãos? Porque Paulo foi quem formou essa igreja. Foi Paulo quem iniciou a igreja. E depois de um tempo, vocês sabem, Paulo não ficava no lugar só, porque ele era um missionário. Ele era um apóstolo, então ele ia abrir igrejas, começava um trabalho, formava pessoas, ou dali mesmo começava a tomar conta, ou então ele trazia alguém de outro lugar mais experiente, colocava ali para tomar conta daquele trabalho, e ele ia para outro lugar, começar tudo do zero, tudo de novo, né? Esta era a missão e o chamado, a vocação do apóstolo Paulo. Durante algum tempo ele foi um mestre lá em Antioquia, como um profeta, um mestre, mas depois Deus o condicionou a missões, e ele fazia esse trabalho. Já Apolo era uma pessoa que tinha um dom para ensinar. Desde que Paulo teve o primeiro contato com Apolo, Paulo já demonstrava um perfil de ensino, de estrutura, de pastoreio. E Apolo ficou durante um tempo dando assistência nessa igreja, cuidando desta igreja, né? Eu uso um termo, algumas pessoas acham estranho usar esse termo, aqui eu usei pouco, mas toda igreja que eu dirijo eu costumo usar esse termo, né? Eu costumo dizer que eu estou pastor nesta igreja. O que quer dizer estou pastor? Né?
Quer dizer, eu estou até o momento que Deus quer que eu esteja. De outro momento Deus fala, vai para outro lugar, você vai para outro lugar, porque a vida não é nossa, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus, mas se Deus nos manda para outro lugar, né? Então, Paulo ficava um tempo, começava um trabalho, e naquele momento quem estava pastoreando, pelo menos a princípio, era Apolo. E começou a haver uma divergência entre as pessoas. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Quer dizer, foi Paulo que me ganhou para Jesus, então, é Paulo. E outros que foram ganhos por Apolo, que estavam sendo cuidados por Apolo, diziam, não, é Apolo que é a pessoa. E Paulo está dizendo, isso começou a gerar uma divisão na igreja, né? Começou a haver uma divergência entre maneiras de trabalhar, compromissos, por causa dessa bobagem. E aí Paulo abre esse capítulo, aqui na verdade não era um capítulo, né? Na Bíblia não tinha capítulo nessa época, ela era uma carta, né, com temas corridos. Então Paulo já vai falando com eles, assim, olha, eu não posso falar vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Na verdade vocês são crianças. E ele dá uma bronca neles. Eu não posso falar para vocês como adultos, porque vocês são, isso é briga de criança, né? Isso é bobagem. E aí ele vem explicando sobre o papel dele, Paulo, o papel de Apolo, né? E aí ele vem trazendo o conceito que o nosso foco aqui nesse estudo não é esse desentendimento entre os irmãos, ou quem era de Paulo, quem era de Apolo. Estou explicando o contexto da nossa história. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, é que Paulo diz que todo, independente de quem está no lugar naquele momento, nenhum deles é mais importante do que o próprio Deus. Que as pessoas confundem pessoas usadas por Deus como se fossem deuses. Gera uma idolatria, né? E Paulo está falando, não é isso. Deus é quem dá o crescimento. Ele fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então essa é a nossa, nós vamos falar hoje sobre crescimento. Estou só explicando o contexto da palavra. Porque Paulo solta um segredo aqui que é importante para a gente. Quando eu falo um segredo assim, ele falou de algo muito importante, mas todo mundo foca no desentendimento. Mas eu quero focar no algo importante que ele fala aqui sobre crescimento. Tá ok? Vamos lá então. Lendo esse texto, poderíamos responder rapidamente. É Deus quem dá o crescimento, que ele fala isso no versículo 7. Mas queremos analisar o texto, nos aprofundar, pois nem sempre um sim ou um não bastaria para responder essa questão. Quer dizer, se nós perguntássemos quem dá o crescimento para a igreja, segundo o nosso texto aqui, todo mundo ia responder, é Deus quem dá o crescimento. Sim ou não? Sim, Deus é quem dá o crescimento. E não há dúvida quanto a isso. Mas se eu responder sim, é Deus quem dá o crescimento, fica uma resposta muito rasa. E se eu disser não, eu vou estar mesmo contradizendo o texto. Então, o convite hoje é para a gente se aprofundar no texto para entender como Deus gera crescimento na igreja, tá? Vamos lá. Quero chamar a sua atenção para os verbos usados por Paulo. Plantar, regar e crescer. Versículo 6. Verbo é uma palavra que denota ação. Por isso entendemos que esse crescimento foi alcançado através de ações. Eu chamo isso de processo de crescimento, tá? Então, nós temos aqui no texto 3 verbos. Quando fala verbo, quando a gente estuda na escola, você fala, vamos conjugar um verbo, né? O verbo crescer. Eu cresço, tu cresces, ele cresce, nós crescemos, né? Não é assim? Sim ou não? Então, quando fala de verbo, fala de algo que tem uma ação. Crescer, né? É algo que tem uma ação, que gera um crescimento, que gera algum movimento. Então, todo verbo, ele tem o sentido de uma ação. Algo é feito para acontecer, tá? Algo está sendo feito. Então, Paulo fala de crescer, né? Paulo fala de regar. E que mais que Paulo fala? Plantar. Plantar, regar e crescer. Então ele fala que ele
Plantou é uma ação. Paulo plantou. Apolo regou. A ação de Apolo é o quê? Regar. A ação de Paulo é plantar. E diz que Deus deu o crescimento. A ação de Deus é o crescimento. Tá? Vamos entender isso mais aqui no nosso texto. Paulo resumiu da seguinte maneira: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Quer dizer, alguém tem que plantar, alguém tem que regar e, como resultado, Deus dá o crescimento. Mas nós sabemos que a maneira simples com que Paulo explica isso não quer dizer que o trabalho seja desleixado. É que o foco dele no texto era evitar as divisões baseadas em preferências de liderança. Eu quero aproveitar esse segredo ensinado por Paulo e aprofundar nosso estudo nessa questão de plantar e regar. Então, irmãos, quando Paulo fala de plantar, parece simples demais. Plantei, está ali. Ou Apolo regou, está ali. De uma forma simples. Mas eu quero desenvolver esse texto com vocês, porque aí, quando Paulo fala de uma maneira simples, é porque o foco dele não era explicar isso. O foco dele era resolver a questão das divisões entre o povo. Mas como eu disse a vocês, quando ele fala isso, ele mostra para nós um segredo do crescimento. Então, o crescimento, ele é uma ação, né? Ele tem um resultado, o crescimento é o resultado, mas ele é feito por algumas ações. E é disso que eu quero falar com vocês agora. Essas duas ações e vai gerar a ação de Deus. Né? A gente costuma dizer, tem uma lei da física que diz que toda ação gera uma reação. Muito bem, olha. Estudar isso em física, né? Física, né? Toda ação gera uma reação. Na Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. Né? Uma linguagem mais bíblica, mas é um princípio, tá? Vamos lá então, vamos ver o plantar. Quando falamos de plantar, antes de lançar a semente, precisamos preparar um buraco para colocá-la. Só o buraco é necessário? Quer dizer, se você vai plantar, você não vai jogar a semente. Você vai, o quê? Plantar. Jogar a semente é assim. Você está lá na sua casa, aí você está na cozinha, aí tem lá o seu quintal, né? Hoje em dia está difícil achar alguém com quintal que tem terra. Alguém tem quintal com terra aqui, não? Pastora Lilian, só você, Lilian? Meu Deus do céu, eu também não tenho. Né? Hoje é laje, cimento, não é isso? Quem tem quintal? Na minha casa não tem nem quintal. Né? É uma área de serviço só. Não é? Uma areazinha de serviço lá cimentada, com piso. Então, mas eu acredito que a maioria de nós já morou em casa que tinha quintal. Aí você está na cozinha ali e tal, você, sei lá, você descasca uma laranja, corta a tampinha, assim, não? Vai chupar, quando diz o povo, vai chupar uma laranja, não é isso? E aí, você come lá, tem as sementinhas, né? Joga ali. Você plantou, não? Não, você jogou. Pode ser que por algum acaso nasça alguma coisa. Geralmente não vai nascer nada bom. Se começar, vai morrer, não vai ficar, porque não foi plantado. O plantar é algo intencional. O plantar é o quê? Intencional. Eu tenho a intenção de plantar porque eu quero o quê? Porque eu quero ter uma árvore. Eu quero o quê? Colher. Pode até ser que o que eu plante, a intenção é fazer uma sombra, é ficar bonito, e depende da árvore, eu quero ter frutos daquela árvore, beleza. Mas quando você planta alguma coisa, você planta com a intenção de que essa árvore cresça e produza segundo a sua espécie. Claro. Então, o plantar é uma ação intencional. Não é sair derrubando semente, não. É algo que você planeja, algo que você pensa. Então, quando você vai plantar, por mais simples seja a sua plantação, por coisas mais rápidas, por exemplo, como um feijão, como um milho, pelo menos um buraquinho você faz. Não é assim ou não? Pelo menos isso. Quem já plantou em lugar com plantação mais simples, né? Dá aquela jogada da enxada com
canto da enxada, não é assim? Bate e puxa, põe. Quem tem aquele negocinho de colocar assim a semente, né? Põe lá dentro, faz assim o movimento, ele abre o buraquinho e solta a semente, não é assim, não? Quem já usou isso? Deixa eu ver. Algumas pessoas já, ó, muita gente já fez isso, hein? Hã? Muita gente já fez. Eu já plantei alguma coisa, mas nada oficialmente, assim, né? Nada para valer. Assim, eu tive quintal em casa, a gente plantava alguma coisinha lá. Plantei melancia, já plantei milho, essas coisinhas assim de consumo próprio, né? Alguns de vocês já trabalharam com isso na roça, mesmo trabalharam mesmo de verdade. Então, irmãos, você tem que preparar a terra. Mas vamos falar de uma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais profunda. Então, irmãos, a pergunta aqui, só o buraco é necessário? E eu respondo aqui não. Para obter um bom resultado, é preciso o quê? Preparar a terra. Tirar pedras, ervas daninhas. Se o terreno, eu comi um erro, eu estava com fome. Se o terreno... Não é um terreno, tá? É terreno. Foi eu que digitei, tá? Então o erro é meu mesmo. Se o terreno for inclinado e dependendo do que for plantado, é necessário fazer degraus, né? De plantação. E se for um lugar com muita água, precisa fazer o quê? Drenagem, né? Para poder tirar a água. A não ser que você vai plantar arroz, né? Arroz geralmente pode se plantar com muita água. Se o terreno tiver outras plantações, é preciso arrancá-las por completo. Inclusive as raízes ou os tocos. Esse é o trabalho mais difícil. Quem já arrancou toco? Esse, com certeza, é o trabalho mais difícil que tem, é o famoso arranca-toco. Irmão, aquilo ali é difícil. Cortar uma árvore não é difícil. Agora, arrancar toco é complicado, tá? Então, irmãos, vamos lá continuar, depois eu paro aqui e explico. Dependendo do tipo de terra em que queremos plantar, ainda é necessário fazer uma reposição de nutrientes, né? Não adianta só limpar o terreno, ou cavar um buraco, ou tirar as pedras. Esse processo de preparar a terra para o plantio tem essas e muitas outras etapas, até que chega o momento de lançar a semente. Paulo fez a primeira parte, que foi trazer pessoas para Cristo, semear. E Apolo pegou essas pessoas e continuou cuidando delas, que é o regar. Então vamos pensar numa plantação aqui, uma plantação mesmo, para valer, plantação mesmo para ter fruto, para produzir. Então a plantação, irmãos, ela dá trabalho. Como eu disse, não é só cavar buraco. Você tem que preparar de acordo com o terreno que você tem. Se ele é inclinado, você tem que fazer degraus, ou aplanar. Se ele tem muita água, você tem que fazer uma drenagem, ou, enfim, você tem que preparar, tirar toco, você tem que tirar pedra, ervas daninhas, depende do tipo de coisa que tem lá, você tem que tirar as raízes, se tiver mato, erva daninha, você tem que fazer todo um processo. Depende do tipo de planta que você vai plantar, você tem que fazer o quê? Uma compensação no solo. Você vai colocar nutrientes para equilibrar aquele solo. Ah, esse solo é bom para tal coisa, mas você vai plantar uma outra coisa, não dá certo ali. Aí você tem que fazer um equilíbrio na terra, trazer, às vezes tem até que misturar a terra, não é isso? Adubar, a adubação antiga era com esterco, até hoje ainda usa bastante. Mas hoje você tem nutrientes que você compra, um adubo e tal. Então você percebe, por que existe uma produção tão grande, com grandes resultados? Porque hoje as pessoas estudam profundamente a terra, tem vários profissionais que estudam tudo isso para quê? Para gerar um fruto bom, a produção é grande, o resultado é grande, uma produção que seja resistente a ervas daninhas. Né? Quem já assistiu o Globo Rural aqui? Quem já assistiu o Globo Rural? Eu gosto de assistir, quando dá. É domingo de manhã, né, moço? Esses dias, foi domingo retrasado, que eu ia fazer o curso, eu não vim de manhã, que eu falei para vocês, né? Fui fazer o curso, aí liguei de manhã, tava tendo um pedacinho do Globo Rural, deu para pegar uma beiradinha do Globo Rural. Eu gosto, né? Aí sempre tem aquelas perguntas, né? Manda alguém lá com uma planta, uma folha amarelada, uma planta meio queimada. Aí fala, o que é isso? Né? Aí a pessoa leva lá num lugar, aí lá tem um engenheiro agrônomo,
Aí o cara explica, isso aqui é por causa disso, você pode usar um produto natural assim, que mistura isso com isso, a tal lugar tem lá, você pode entrar na Embrapa, né? Você vai na Embrapa, no site tal, lá você pega as medidas, ou você pode comprar produto tal, e explica isso aqui é por causa disso, daquilo. Por quê, moço? Porque uma folha que queima, um inseto que come, uma larva, alguma coisa assim, baixa a produtividade, depende do caso, acaba com o fruto. Oi? Quando ela começa, a lagarta vem. Sim, é a praga da lagarta, né? Jonas passou por isso, né? Jonas viveu, você está vivendo a vida do profeta Jonas. Então, irmãos, para plantar a terra, desculpa, eu estou falando sobre a segunda etapa. A primeira etapa é esse cuidado com a terra, equilíbrio, para fazer uma produção. Pastor, por que você está falando isso? O que nós temos a ver com isso? A gente mora na cidade, aqui de todo mundo só tem uma pessoa que tem quintal, com terra. Você está falando isso para quê? Porque eu estou explicando para vocês a questão do plantar, né? Quando Paulo fala plantar, ele está falando do quê? Que ele foi lá em Corinto e evangelizou. Sim ou não? Ele plantou a semente e ela germinou. Quando fala que a semente germinou, significa que as pessoas aceitaram Jesus e começaram a viver uma vida com Deus. Então essa foi a tarefa de Paulo. Aí eu pergunto para vocês, ganhar uma alma é só falar assim, Jesus te ama. Você quer entregar a vida para Jesus? É assim ou não? É fácil assim ou não? Pode ser até alguém contar uma história que você encontrou alguém e falou, Jesus te ama, a pessoa começou a chorar, eu preciso, ora por mim, eu quero Jesus. Mas isso é raríssimo. Isso é tão raro como você jogar uma semente em qualquer lugar e depois está aquela árvore linda produzindo um monte de fruta. É tão raro quanto. Normalmente é algo intencional. Você está intercedendo, orando, fazendo uma campanha na igreja por uma pessoa da sua família, um conhecido. Há todo um processo anterior. Depois você começa a testemunhar, começa a falar. Irmãos, existem muitas pessoas dentro de um trabalho de igreja para que se chegue a uma semente começar a brotar. Quer dizer, uma vida entregar para Jesus, você tem um monte de gente envolvida. Por exemplo, nós estamos entregando agora um folheto batendo de porta em porta. Esse é o processo de semear, certo? Mas você tem intercessão, você tem equipe, você tem estratégia, você tem alguém ensinando sobre isso, você tem alguém ministrando. Então você percebe que alguém chegou na porta e começou a semear, mas foi muito mais do que isso. Teve gente por trás de tudo isso para chegar nesse ponto. E depois que chega nesse ponto, o semear para gerar fruta ainda leva, por exemplo, fazer a visita de paz é uma continuidade para poder preparar a terra, para deixar o ambiente para que a semente não caia na beira do caminho. Que nós já vimos, né? Jesus falou sobre plantação também. Jesus falou que o homem saiu para semear, mas uma parte da semente caiu. Quando fala caiu, já dava a entender que aquilo ali não teria fruto. Caiu na beira do caminho, o que aconteceu? As árvores, Satanás, Jesus explicou a parábola da semente do semeador para os seus discípulos. O inimigo foi lá, né, que são os pássaros, foram lá e comeram a semente. O diabo vem e rouba. A outra semente caiu aonde? Sobre as pedras. E ela começou a crescer um pouquinho, mas quando veio o sol, não tinha o quê? Raiz, e ela secou. A terceira caiu entre os espinhos. E a planta começou a crescer, mas ela foi sufocada pelos espinhos, cuidados da vida. Então, vou falar para vocês, duas dessas sementes estavam dentro de um processo só do plantar. A gente fala de plantar, mas eram sementes que não tiveram o cuidado necessário. Se eu quero que se tenha uma produtividade, um resultado,
eu tenho que preparar tudo isso. Então essas duas etapas são essenciais, que é o plantar e o regar. Primeiro, intencionalmente algo é plantado, a terra é preparada, o ambiente é preparado antes. A gente faz campanha de oração, faz campanha de jejum, a gente sai, faz uma caminhada de oração, isso é toda quarta-feira, mesmo horário, é fiel. Fiel esse celular tocando, né? Isso é normal. Entendeu, irmão? Se não tocar, não teve culto de quarta-feira. Então, irmãos, o processo é sempre esse. Você está caminhando, organizando, está visitando, você está intercedendo, campanha daqui, oração, prepara um material, né? Você faz um treinamento, você tem uma série de etapas para você chegar lá e começar a falar com a pessoa. Depois que você começa a falar com a pessoa, você acompanha, você intercede, você pega o nome dela, põe o nome dela na oração, enfim, e acompanha e visita a casa dela e ora e dá conselho, a pessoa escapa daqui, escapa de lá, não é assim, não? E você, até o momento que ela entrega a vida para Jesus, né? E aí, ela é a semente que vai para a terra e morre. Esse é o símbolo do quê? Do batismo. O batismo é a pessoa morrer para o mundo e nascer para Deus. Né? Jesus mesmo falou que uma semente, ela não pode dar fruto se ela primeiro não morrer, tem que morrer. Então você percebe que é uma linguagem paralela ao novo nascimento, a entregar a vida para Jesus, a ser batizado. Então, mas para poder chegar nesse ponto, já houve bastante trabalho. E esse trabalho é um trabalho de muitas pessoas trabalhando, envolvidas. Não é só alguém que bateu na porta e conversou com alguém. Existem vários irmãos, igreja, uma estrutura da igreja. Você só consegue ir lá e chegar lá e fazer esse trabalho porque você está debaixo de autoridade, porque você foi enviado. Você está debaixo de autoridade de quem? Você foi enviado por quem? Você está debaixo de cobertura espiritual, quem está orando por você? Quem treinou você? Quem ensinou você? Quem preparou você? Quem discipulou você? Você percebeu que é muita gente? Assim também é um campo produtivo. Um campo produtivo, a gente às vezes passa, quem viaja um pouco, eu viajo algumas vezes, e eu viajo lá para o Goiás, né? Então Goiás tem muita plantação. O estado de Goiás é um estado hoje que tem muita plantação. Aí você passa, você vê plantação em vários estágios. Aí você vê lá, quando o terreno está lá vazio, as máquinas estão passando, estão preparando, estão limpando a terra, arrancando o que tem que arrancar, o que sobrou da plantação, arranca tudo, e aí passa um processo, aí vai jogar o adubo na terra, vai preparar, depois tem o processo de colocar semente, e depois eles vão fazer o primeiro cuidado até que a semente comece a produzir a pequena planta. Seja um feijão, seja uma soja, seja um milho, ou outra plantação dessas mais rápidas, ou depende do caso, alguns lugares que eu passo, quando eu vou para Goiás, quando eu vou para Caldas Novas, que a gente tem a nossa reunião anual lá, então a gente passa pelo aquele mesmo caminho que vai para Brasília, quando chega em Araguari, a gente sai daquela rota que vai direto para Brasília, a gente entra numa parte, do outro lado de Araguari, só tem plantação de café. E o pé de café não nasce no primeiro ano. Alguém já plantou café? Quem já plantou? Leva aí alguns anos, 4 anos, né? Para um pé de café produzir bem, né? É todo um processo. Você fica 4 anos para a árvore poder produzir, né? Então, são plantações diferentes, tá? Mas tudo que eu estou dizendo exige um trabalho e uma dedicação para semear. Se semeou mal, todo o processo vai estar prejudicado pelo processo. Então, o que eu quero dizer para você é que quando Paulo fala, Paulo plantou, houve muito trabalho. Não é porque era Paulo.
ele enfrentou oposição, ele teve guerra espiritual, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, enfim, é todo um processo até o momento em que as pessoas entregam a vida para Jesus e nascem de novo. A semente agora, ela morreu e está começando a germinar, está começando a formar o brotinho, né, para começar a crescer. E Paulo, ele fazia um trabalho de plantar, de evangelizar e dar os primeiros cuidados daquelas pessoas. E depois que ele percebia que já havia um grupo de pessoas, já tinha lá uma estrutura de igreja, uma base, o que ele fazia? Ele ia para outro lugar, continuar o trabalho dele e colocava ali uma pessoa responsável. Nesse caso, ele está citando o Apolo. Então ele fala, Paulo plantou e Apolo regou. Certo? Vamos ler o regou, para a gente poder entender também o conceito aqui, depois a gente vai desenvolvendo o nosso tema aqui. Vamos lá. Regar. Sabemos que uma planta ou uma árvore, para crescer saudável, tem que ser regada. Mas também sabemos que só colocar água não torna uma planta saudável e frutífera. Em muitos casos, muita água mata a planta. Já tem muita gente que matou planta por colocar água demais, né? Em outros, pouca água também mata. Tem planta que precisa de muita água. Para cada tipo de planta, uma dosagem de água é necessária. Também tem que podar, né? Se é uma plantação de árvore, alguma coisa que tem um fruto que leva um processo, não como milho. Milho não precisa podar, nem feijão, nem soja, que são plantações rápidas. Mas por uma árvore mesmo, ela tem todo um processo, né? Também tem que podar, cuidar para tirar as ervas daninhas, as formigas, de vez em quando colocar um adubo, trazer um pouco de terra e juntar no pé da planta para continuar crescendo, expandindo as suas raízes. Enfim, são etapas do regar que fazem parte do processo de crescimento. Fala amém. Amém. É claro que Paulo ou Apolo não podem determinar o crescimento da planta. Isso é Deus quem faz. Mas eles podem contribuir para o crescimento da planta com seus dons espirituais. Então, entenda bem. Paulo plantou, Apolo regou. Então, quando falamos de regar, Paulo fala de uma maneira simples e cita também regar. A gente sabe que para você ter uma produção de frutos, uma produção grande, não basta jogar um pouco de água lá, né? E também, muita plantação hoje em dia, ela não vive, se ela tentar sobreviver sem ser regada, ela não sobrevive. Hoje, uma grande parte das plantações que são plantações de grande porte, que realmente tem uma produção alta, que não é uma coisa de subsistência, realmente a produção é alta, elas têm irrigação. Não é isso? Já viram? Você vai viajando, você vê a irrigação, né? Um sistema. Tem os sistemas mais simples, que são os gotejamentos, e tem tem hoje sistemas de irrigação de grandes máquinas, né? Hoje em dia tem um cuidado com a tecnologia dos nossos dias para acompanhar uma planta. Eles podem distribuição de adubo, né? Ou de pesticida, né? Para matar os insetos, as pragas. Eles usam até drone agora. O drone sobrevoa, vê o lugar, solta. Antes eles usavam aqueles pequenos aviões, né? Mas aí espalhava muito. Agora o pessoal está usando drone. A tecnologia vai avançando. Por quê, irmãos? Porque eles buscam produtividade. O objetivo é produzir mais. Uma terra, um pequeno espaço de terra, ele precisa produzir mais. Os frutos melhores, de mais qualidade, né? Melhores resultados, um fruto bonito. Então tudo isso é pensado. Existem algumas coisas que acontecem hoje que há uns 50 anos era até difícil de imaginar. Lá no Nordeste hoje, alguns lugares,
Os caras estão plantando uva, gente. Plantando uva, tem plantação de uva, produção de vinho. Por quê, irmãos? Porque tem irrigação. Bom, tinha coisa, você plantava um feijão, um milho, você esperava a chuva, não era assim antigamente no Nordeste? Tem lugar ainda no sertão que está assim. Mas tem muito lugar que você esperava, né? Fazia lá as rezas, fazia, né? Se você era descendente de índio, tinha que fazer a dança da chuva. Se você era católico, você tinha que fazer uma promessa, não era assim, não? Não era assim, não? Fazia promessa. Por quê, irmãos? Para poder chover. Se não chovesse, acabou. Você perdia tudo que você plantou. Pouco que você tinha para plantar, você perdia. Ou então nasciam uns negocinhos mirradinhos, uns milhazinhos assim, sem grão, sem nada, negócio horroroso. Hoje em dia, com irrigação. A Bíblia diz que um dia o deserto iria florescer. O deserto florescerá. E hoje Israel é um dos maiores produtores de flores do mundo. Do mundo. E como é que você tem flor no deserto? Com tecnologia, com produtividade, com tudo isso. Por que eu estou falando de tecnologia? Passou que tem a ver com o nosso assunto. Irmãos, significa que tem alguém fazendo alguma coisa muito bem. Quando você cuida bem de alguma coisa, automaticamente aquilo vai ter o quê? Um resultado melhor. É disso que Paulo está falando e é disso que eu estou falando com vocês. Quando a igreja está trabalhando e várias mãos estão servindo, contribuindo, o resultado do fruto é muito melhor. Nós estamos trabalhando, por exemplo, nós começamos a evangelizar. Então nós levantamos um grupo de intercessão e irmãos que estão evangelizando. É só isso, pastor? Claro que não. É claro que não. Como eu disse para vocês, para chegar nesse ponto de porta em porta, essas pessoas que estão evangelizando de porta em porta já passaram por alguns processos. Já passaram por muitas mãos que os prepararam para eles poderem chegar lá. Porque uma pessoa sozinha é muito difícil ela conseguir ter resultado. É só você ver um trabalho que o cara sai e vai para outra parte do mundo sozinho. O resultado é muito difícil, porque ele não tem estrutura nem cobertura. É complicado. Quando você tem uma igreja, uma estrutura por trás, você tem uma força para produzir muito mais frutos, para poder, a primeira etapa do plantar, ter melhores resultados. Mas depois que plantou e começou a gerar, tem que haver um cuidado. Então, a pessoa começou a nascer em Jesus, agora entregou a vida para Jesus. Então ela vai passar por muitas mãos. Muitas mãos vão ajudar a cuidar dessa pessoa. Né? Quando uma igreja é pequena, está começando, o pastor é que planta, o pastor é que rega, ou o líder, o evangelista, o obreiro, ele é tudo ali, porque está começando. Depois começa a se formar uma estrutura. O que é essa estrutura? Gente daquele ambiente aprende, os seus dons são desenvolvidos e eles começam a servir. Antigamente, as famílias tinham muitos filhos, sim ou não? Porque o cara falava, vou ter muito filho para me ajudar na roça, não é assim ou não? Mas não é esse mesmo, não estou brincando não, é de verdade. Não é? Então vai crescendo, um vai sendo bom para uma coisa, outro vai sendo bom para outra, um cuida disso, tem lá um sítio, um cuida disso, um cuida daquilo, um cuida daquilo outro, e ali vai prosperar. Assim também é a igreja. Então, quando falamos de plantar e falamos de regar, falamos de muitas mãos trabalhando, como especialista. Quando eu falo especialista, é porque o dom que Deus colocou em você torna você um especialista naquilo que você está fazendo. Ah, porque você é bom, porque você é inteligente, você é mais bonito que o outro, ou porque você estudou mais. Não, é porque Deus colocou esse dom em você. Quanto mais a gente cresce, mais especialistas vão aparecer no meio do povo de Deus. Por quê? Como eu falei para vocês, um grupo pequeno, poucas pessoas têm que fazer de tudo um pouco. Mesmo que não seja o dom dele, a gente não aprendeu assim como obreiro. A gente vai para uma igreja, eu já fui pastor de igreja muito pequena. Então você chega lá, é você quem lava o banheiro, você quem limpa o salão, você que entrega o folheto, você que abre a igreja,
Você que abre o culto, você toca, no meu caso eu tocava violão, então eu tocava violão, abria reunião, eu pregava, eu visitava, tinha uma reunião, uma campanha fazendo na casa, tudo era eu que fazia. Porque não tinha o quê? Equipe ainda. Entenderam? Agora a igreja vai crescendo, tem sentido eu fazer tudo? Primeiro que eu não sei fazer tudo. Pastor, mas você já não fez de tudo, você não falou? Irmãos, fazer por uma necessidade é uma coisa. Mas a minha área não é tudo. Não existe pessoa que é bom em tudo. Então, quando a gente começa a crescer como igreja, Deus começa a levantar pessoas que são muito boas numa coisa. Isso tem a ver com os seus dons espirituais. É disso que eu estou falando aqui. Não é que um é melhor do que o outro, não. É que um é bom para uma coisa, outro é bom para outra. Quando eu falo bom, irmãos, é que ele tem uma qualificação dada pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, a igreja vai ficando cada vez melhor. Quando a gente se organiza como igreja, a gente tem estrutura para crescer. E quando eu falo para crescer, eu falo para crescer numericamente e na qualidade. Não é só ganhar mais pessoas, é cuidar melhor das pessoas. É disso que eu estou falando. Porque na igreja, para o que nós temos, Deus dá para a gente o necessário que a gente tem, e Deus quer que a igreja cresça. Vocês acham que Deus quer que a igreja diminua ou cresça? E quando eu falo de crescimento de igreja, não é ego, não é a minha igreja é maior que a outra, essa igreja cresceu mais que aquela. Não é isso, irmãos. Essa visão é errada. Isso não é reino. Não estou concorrendo contra a igreja, é porque cada pessoa que vem e a igreja cresce é uma alma que é alcançada para Jesus. Fala, amém, irmãos? Não é nem por poder, nem por influência, nem por nome, nem por dinheiro. Nada disso. É para o reino de Deus. Então Deus é o maior interessado que a igreja cresça. Então Ele vai colocar em nós dons que vão nos ajudar a cuidar um dos outros para que a gente esteja saudável, e também Deus vai despertar no nosso meio pessoas que estão se preparando para coisas novas que ainda vão chegar quando a igreja crescer mais. Fala amém. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos olhando para um lado ganhando almas, mas temos que olhar para dentro, para a nossa estrutura. É disso que eu estou falando. Então nós temos que nos preparar para crescimento. E crescimento tem para o lado de fora e tem o crescimento para o lado de dentro. Então é despertar os dons, os talentos, os chamados. Quando Paulo fala, Paulo plantou e Apolo regou, é simples, porque quando a igreja começava era simples assim. Só que se a igreja não se organiza, não utiliza os dons, ela para de crescer. É fato, irmãos. Se o pastor centraliza tudo nele, a igreja vai ter o crescimento até a capacidade física e mental do pastor. Física e mental. Por que eu falo física e mental? Por quê, irmãos? Primeiro, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele vai se cansar. E se ele começa a lidar com muitas situações aí, ele vai se estressar, vai ficar doente, né? Hoje, irmãos, infelizmente, é uma realidade. Esses dias eu conversava com uma equipe, eu falei para vocês fazer uma visita lá na Câmara Municipal de São Paulo, fui conhecer a vereadora Sandra Alves, né, aquela pastora, e eu conheci o pessoal da equipe dela lá, e lá eu conheci um grupo, um pastor e pastores, e um grupo de pessoas que tem uma associação de pastores na Zona Sul de São Paulo, em cima da Zona Sul, lá do Grajaú para lá. É longe, hein, gente? Do Grajaú para lá. E é lá no Cantinho do Céu e para outros lados lá. Oi? Não conheço lá, irmãos. Eu conheço até um pouco para frente da ponte do Socorro. Até mais para lá não conheço, não. Então, irmãos, condição ouvir falar, né? E aí, irmãos, eles têm um grupo de uma associação de pastores e eles estão tendo um trabalho de acompanhamento com pastores de igreja. Eles falam assim, principalmente pastores de igrejas pequenas. Muitos pastores estão com problemas emocionais, estão precisando passar por psicólogo, atendimento, acompanhamento, porque estão estressados, estão frustrados. Por que estão frustrados, irmãos? Porque trabalham muito e têm o quê? Pouco resultado.
pouco resultado. Por quê, irmãos? Porque normalmente centraliza numa pessoa, ele tem que fazer de tudo para poder resolver. Corre aqui, visita lá, corre aqui e tal, faz um monte de coisa e fica naquela roda viva. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, alguns líderes não aprenderam que é preciso delegar e que é preciso confiar nas pessoas e desenvolver. Nós estudamos aqui na outra semana que os dons ministeriais não são para cercar as pessoas. Lembra que eu falei? Para fazer uma cerca grande para o povo, para as ovelhas não fugir. É para desenvolver essas pessoas para o serviço cristão e para a maturidade. Lembra que a gente estudou isso? Então, o que acontece? Mas o conceito geral é que liderança é para não deixar o povo fugir, para cercar as pessoas. E aí você vê aquele trabalho, corre daqui, segura daqui, corre da foge um para lá, foge um para cá, você segura daqui, segura de lá, chega uma hora que você não aguenta mais. Existem alguns líderes que estão há 20, 30 anos no mesmo lugar, com a mesma quantidade de pessoas, agora vai diminuindo, a pessoa vai ficando frustrada, ele acha que é por causa dele, porque ele não tem chamado, e não é, irmãos. Porque essas pessoas não aprenderam esse princípio que eu estou falando para vocês. Que a resposta dos problemas já está lá dentro. Não é o problema estar lá dentro, a resposta do problema já está dentro da igreja, que são as pessoas que Deus colocou lá, que deveriam estar usando os seus dons para ajudar nesse processo, porque a igreja não se sobrecarrega, o pastor não se sobrecarrega, a liderança não se sobrecarrega, e ela tem uma estrutura, as pessoas ficam bem, e pessoas que estão bem, elas vão gerar mais pessoas para virem para aquele ambiente, e vai crescendo progressivamente. É por isso que é muito comum, eu ia falar a palavra normal, mas não é normal, é comum uma igreja crescer até um certo patamar e parar ali. E ela fica naquele efeito assim, ó. Sei lá, chega numa quantidade de pessoas, tá legal, tá bom. Aí, fica um tempo, não passa daquilo. Fica num patamar. Aí ela dá uma diminuída, perde umas pessoas, daqui a pouco ela trabalha, chega naquele mesmo patamar de novo. Isso é o quê? Isso é o limite do pastor. O limite do pastor é aquele. O pastor está dizendo que o pastor tem limite? Tem, irmão. Todo mundo tem limite, ninguém é ilimitado. Mas como é que a gente resolve isso? É distribuindo tarefas, é colocando os dons para funcionar. Porque todos nós temos limites, mas quando você compartilha o peso, todo mundo carrega, todo mundo pega, não é pesado para ninguém, todo mundo produz, todo mundo trabalha e fica bom. E por outro lado, dentro da igreja, quando há abertura para esse entendimento, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai encontrando os especialistas. Quem são os especialistas? São as pessoas que estão desenvolvendo os dons que receberam de Deus. É alguém que é especialista para a área da música, é alguém que é especialista para a área de ensinamento, alguém que é especialista para a área de evangelização, alguém que é especialista na área de aconselhamento, na intercessão. Irmãos, os dons são diversos. As áreas de trabalho são diversas. Ministérios diferentes, áreas diferentes, atendimento, acompanhamento, libertação, cura, missões. Irmãos, a lista é gigante. E nós, para o que nós temos hoje, nós já temos o necessário para o que nós temos hoje e já temos uma base para poder crescer. Não tem tudo, mas tem uma base boa para poder crescer dentro do que nós já temos. Mas se a gente não se desenvolver, o crescimento não vem. E se acontecer, da gente conseguir avançar e até ganhar algumas pessoas, a gente não consegue manter essas pessoas, porque a gente não vai ter estrutura para segurar as pessoas. Quando eu falo segurar, é cuidar. Não é prender no sentido de não deixar fugir. Não dar a atenção e o cuidado necessário para as pessoas. É disso que eu estou falando com vocês hoje. Então, quando nós colocamos os dons para funcionar, nós temos áreas para se ganhar, para se evangelizar, que é o lado que vai para fora, para puxar a rede, que vai pescar, que vai semear, há toda uma estrutura por trás disso, e existe o lado também em que vai cuidar, em que vai dar atenção, que vai dar continuidade, que vai consolidar e vai conduzir as pessoas num processo de crescimento. Para essa pessoa que agora só recebe cuidados, ela gere o quê? Fruto. Porque esse não é o objetivo?
O objetivo de uma árvore que você planta é uma árvore frutífera. Você, por exemplo, se eu gerei um segundo a minha espécie, então eu gerei alguém frutífero, porque se eu gerei, eu sou frutífero, sim? Sim ou não? Ninguém que é estéril pode gerar, concordam comigo? Se eu gerei, eu sou frutífero, eu dei fruto. Vamos supor, eu gerei ele, eu ganhei, eu cuidei, eu dei um processo. Então, ele tem a mesma natureza que eu. Quer dizer, ele também é frutífero. Se ele não produzir nada, alguma coisa está errada. Não comigo, mas com ele. Porque eu gerei. E ele tem que continuar gerando. Mas o que acontece na igreja? Nós temos poucas pessoas que geram e muitas que não geram nada. Isso é normal? Sim ou não? Não. Não é? Não. Irmão, na vida é assim. Ninguém planta. Irmão, planta árvore frutífera para não ter fruto. Não existe isso. Então existe algo errado. Que não é normal. A gente entende, a gente foi trabalhado na nossa mente. A cultura, irmãos, a cultura é mental. Mas por trás de uma cultura mental, de uma filosofia, de um pensamento, de uma ideia, existe um princípio espiritual por trás da mentalidade. E isso Satanás está implantado há séculos. Qual é a ideia de Satanás? Implantada é que a igreja é feita de alguns escolhidos que fazem alguma coisa para Deus e os outros sentam e assistem. Mas o que nós lemos em Efésios 4:11 diz que ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim do quê? Do aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São os crentes da igreja. Santos não são santos de imagem, né? São os crentes da igreja. Para o serviço cristão. Então, quem é que trabalha? Todo mundo. Todo mundo trabalha. Isso gera maturidade no meio das pessoas. É isso que Paulo diz em Efésios. Então, irmãos, o que eu estou trazendo para vocês é um ensinamento já de várias partes, porque isso é grande, irmãos. Isso tem muito na Bíblia. Eu estou usando muitos tipos de exemplos diferentes para você entender. Por quê, irmãos? Porque uma mentira contada muitas vezes, mesmo que a gente cresceu com isso, a cultura religiosa é isso, e há um princípio espiritual maligno por trás disso, que mesmo a gente sendo confrontado com a Bíblia, a gente continua pensando do jeito errado. A Bíblia chama isso de fortaleza. Chama isso do quê? O que é uma fortaleza, irmãos? Fortaleza é um pensamento, uma filosofia, uma ideia que é errado, uma mentira, um engano, e ela é bloqueada, ela fortalece dentro da mente, faz uma barreira na mente da pessoa, e isso é mantido por princípios malignos, diabólicos. É uma fortaleza. É por isso que Paulo fala em Romanos 12 de metanoia. Mudança de mente, renovação de mente. Porque a gente não vai viver o reino de Deus se a gente não tiver uma renovação de mente. E quando Paulo fala de Romanos 12, ele fala sobre metanoia e ele já começa a falar de dons espirituais. Está dentro do mesmo assunto, não é separado, não é outro assunto, é o mesmo assunto. Porque também na cultura daquele povo que era pagão antes de ser cristão, existiam alguns sacerdotes, o povo ia lá, recebia a oração e estava lá nos rituais, nos cultos pagãos, mas como assistentes, como alguém que assistia, né? Como público, não como alguém que fazia parte ou que trabalhava. Alguns poucos. Na cultura judaica também tinha isso. Durante um tempo era só a tribo de Levi que era sacerdotal. Mas na verdade Deus planejou para todo mundo. Mas o povo se perdeu, então ficou para a tribo de Levi. Mas Pedro fala que nós somos um reino de quê? De sacerdotes, né? Então, irmãos, agora não existe mais um grupo específico para fazer a obra de Deus e os outros assistirem. Não, todos nós. Mas quando eu não tenho consciência disso, quando eu não sei disso, quando eu não me sinto assim, ou quando eu acho que não é assim, não tem como Deus agir na minha vida.
Eu vou matando esses impulsos que vêm do Espírito em mim, porque eu acho que isso não é natural. Porque eu acho que eu não posso, que eu não consigo, ou que não é para mim, ou porque eu não posso atravessar, e os meus dons vão sendo mortificados. Paulo fala para Timóteo, para ele despertar o dom que havia nele. Nós já estudamos isso também aqui. Despertar. Todos nós temos dons. Se você não está usando, você tem que colocar o seu dom para despertar, para funcionar, para começar a acontecer. Porque senão, irmãos, a gente vai passar a vida inteira como igreja sobrevivendo. Fazendo o necessário para a gente sobreviver. O que é sobrevivermos? A gente paga o aluguel, ou então compra um lugar, fica ali, passando, entrando. É a mesma quantidade de gente, você perde um pouco de gente, alguns ficam velhos e morrem, que é natural, né? Aí aparece, mas ao mesmo tempo também tem criança nascendo dos irmãos da igreja. Aí você meio que compensa a balança. Alguns irmãos vão embora, muda de cidade, a gente ganha um ou outro aqui, a gente vai sobrevivendo. Mas a Bíblia não fala que é assim que a igreja tem que ser, a igreja tem que crescer. Porque, irmão, se está cheio de gente indo para o inferno, a igreja não pode ficar tranquila achando que está normal. Ai, graças a Deus, estamos bem. Ai, fizemos um culto aqui, tinha bastante gente domingo, graças a Deus. Irmão, não é assim que o reino de Deus funciona, não. Enquanto você tiver gente indo para o inferno, você está feliz que sua família ir para o inferno? Você está feliz? Não. Tá? Então, irmão, não existe isso. Não é falando de família porque é uma coisa mais próxima. Mas a gente não pode estar feliz, irmão, com as pessoas pecando, o mundo perdido. É uma perversão, é uma porcariada, umas coisas esquisitas. Você acha que Deus está feliz com isso? Claro que não, irmãos. Então a igreja tem uma missão. Mas essa missão só vai conseguir desenvolver quando a gente conseguir principalmente desenvolver os dons. Porque muitas vezes, alguns dons que deveriam estar sendo utilizados para fora da igreja, para ganhar almas, eles têm tanta tarefa dentro da igreja que eles não conseguem lá fora ganhar. Sabia disso? Tem gente que tem dom de evangelista. E o cara está preso a cuidar de salão, cuidar de não sei o que, ele tinha que estar ganhando alma. Mas está preso naquilo. Está focado naquilo. Entendeu? Então, irmãos, tem gente que tem um dom para estar cuidando de coisas na igreja, mas não tem ninguém no território dele, ou na igreja que ele está, no grupo que ele está, que está despertado para ganhar alma, não está usando o seu dom, então também não chega ninguém novo. Aí fica cuidando dos velhos só, passando a mão na cabeça dos velhos, igual se fosse criança. É o todinho do filhinho de 40 anos. Ué, é mais ou menos isso. Menininho de 40 anos, meu filhinho, vem aqui, filhinho, seu todinho tá pronto. O cabra já devia estar trabalhando, ter a sua casa, já ter seus filhos. O todinho era para, de vez em quando, receber em casa o neto, não é isso? Os netinhos correndo, fazendo aquela alegria toda. Você dá o todinho para os seus netos, normal. Mas quem cuida é o filho, ou a filha, né? Então, a gente fala de uma coisa natural, irmãos. Eu não estou forçando a barra, não. Estou explicando para vocês. Eu estou usando muitos exemplos bíblicos, porque a gente tem vários, mas talvez você nunca tenha olhado com este olhar para esses textos. Mas a verdade é que a igreja tem uma capacidade para plantar e para regar. Fala amém. Quem dá o crescimento? É Deus. Tá? Mas fala assim, então, se Deus dá o crescimento, pastor, a gente não precisa fazer nada, né? Tá. Vai falar para o pessoal que trabalha com plantação, fala, não, joga a semente aí, né? Deixa aí. Não cresce, irmãos, não cresce. A gente sabe que é Deus que dá o crescimento, mas eu quero complementar o nosso texto aqui. Que horas são? Estou sem relógio. O relógio está em cima. Qual o seu relógio no seu braço? 8h20, obrigado. Então, irmãos, vamos continuar lendo, daí eu vou explicar mais uma coisa para vocês aqui. Então, quando Paulo diz Deus é quem dá o crescimento, ele quer dizer que, mesmo nas tarefas de plantar ou regar, existe a ação do Espírito Santo, que são os dons. Deus está presente em todas as etapas do crescimento da planta, inclusive nas ações de Paulo, que é o plantar, e o Apolo regar.
pois não podemos fazer a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Romanos 11, 36. Então, irmãos, quando falamos que Deus dá o crescimento, ele dá o crescimento através das ações das pessoas. Quando Paulo planta, ele está plantando o que é uma etapa do processo. Mas ele não faz porque ele é bom, ele faz porque Deus deu para ele dons para ele fazer isso. Fala amém? Quando ele fala que Apolo regou, não é porque Apolo é bom, mas é porque Apolo está usando os dons que Deus deu para ele. Então Deus dá o crescimento através do nosso trabalho. As pessoas não aparecem do nada na igreja. As pessoas não são cuidadas do nada. Alguém tem que cuidar, alguém tem que aconselhar, alguém tem que visitar, alguém tem que ensinar, alguém tem que desenvolver essas pessoas, fazer uma consolidação, alguém tem que buscar essa pessoa perdida. Então, como é que Deus dá o crescimento? É através de nós. Como é que se prega o evangelho? Um anjo vem e prega? Não. Não. Ou eu ou você pregamos. E como é que nós pregamos? Com o dom de Deus em nós. Com o Espírito Santo de Deus em nós. Então, Deus dá o crescimento, que é o nosso tema aqui. Sim, é Deus que dá o crescimento. Mas Ele dá o crescimento através de quem? De mim e de você. A capacidade de crescer está em nós. Mas, se a gente tiver, presta atenção, poucas pessoas para plantar e colher e muita gente para comer, o que a gente vai plantar depois? Certo? Você planta lá, você colhe, sei lá, 10 sacas. Caramba, colhemos bastante. Mas tem muita gente para comer. Sei lá, você tinha uma, duas pessoas que plantou. Que regou, que cuidou, passou na roça lá, ó. Aí você colheu, sei lá, 10 sacos de feijão. Caramba, 10 sacos de feijão. Para 2 é muito. Só que junto desses 2 aí tem mais 40, 50 para comer as 10 sacas de feijão. Agora, presta atenção. Se tem 40, 50 plantando, regando, cuidando, dando atenção, quantas sacas vai produzir? Eles vão consumir a mesma coisa, sim ou não? Mas eles vão produzir? Entenderam a matemática? É simples. Na igreja, quando pastor, mas que tem a ver isso com o outro? Por exemplo, quando só tem poucas pessoas para resolver tudo, muita gente consome essas pessoas. Consome o tempo, a oração, a dedicação, consome o tempo delas. Então elas não conseguem avançar muito mais, porque é gente que consome, mas não produz. Paulo diz assim, quem não trabalhar, não... Oh, meu Deus do céu, misericórdia. É Bíblia, irmãos, não estamos na Bíblia? Quem não trabalha, não come. Ele diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, uma pessoa que trabalha, ele tem direito a comer bem, a viver bem. E o que é viver bem e comer bem na igreja? É ele receber os dons dos irmãos. Ele serve os irmãos com o dom dele e os irmãos servem com os dons. Então ele come bem, ele vive bem. Você vive bem, você vive bem, você vive bem, porque nós produzimos, todo mundo produz. Num lugar que só tem que um produz. E muita gente come. Como é que fica? Ou poucos produzem. Entenderam o que acontece nas igrejas? Porque a igreja não cresce? Porque poucas pessoas produzem e muitas consomem. Então, irmãos, o trabalho da igreja é muito mais do que evangelizar. Que cada pessoa que você traz para dentro é mais uma boca para comer. Ai, pastor, misericórdia. Quando eu falo comer, vocês entenderam. É mais alguém para ser cuidado. Mais alguém para ser alimentado espiritualmente. Mas se você mantiver as mesmas pessoas que alimentam sem aumentar, o que acontece? Vai diminuir a proporção de comida para todo mundo, ou alguém vai ficar sem comer. E aí que as pessoas, quem fica sem comer vai embora, porque ninguém quer ficar com fome.
Ou se alguém se alimenta mal, ele vai querer ir embora também, vai querer arrumar coisa melhor. E aí a gente entra num problema mais grave, que eu já falo de outras linguagens para você. É aquela pessoa que se deu muito e não recebeu nada em troca. E ele fica frustrado e... Ou se isola e fala, como ninguém come aqui, ninguém trabalha aqui, então eu vou encostar também. Eu estou dando meu sangue aqui nessa igreja, ninguém valoriza, né? Ou ninguém se dedica também, então eu vou sentar e vou ficar na minha também. Não vou me envolver mais. Ou a pessoa sai e vai para outro lugar. Ou às vezes até sai da igreja para não ir para outro lugar, para não ir para lugar nenhum, porque ele ficou frustrado. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu? Eu estou falando bobagem de igreja, irmão? Estou falando realidade, irmão. Eu sou velho de igreja, falei para vocês, já vi de tudo. Então, nós já temos tudo o que nós precisamos. Eu faço uma afirmação disso há anos. A igreja já tem tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos despertar para produzir. Você não tem que produzir algo que você não tem capacidade de produzir. Eu não vou falar para você, produza manga se você é uma maçã. Se você é maçã, você tem que produzir o quê? Maçã. Se o seu chamado é para ser um ganhador de almas, você tem paixão, seu fogo, enfim, ganha almas. Se o seu dom é para pastorear, para cuidar, para fazer o trabalho, para aconselhar, para interceder, irmãos, faça isso com excelência. Eu sei, como nós já aprendemos desde o começo, um bom obreiro é aquele que faz o que chegar na mão. Mas isso deve ser provisório. A gente, às vezes, cobre a posição de alguém por falta. Como eu falei, quando é muito pequeno, você acaba tendo que fazer um monte de coisa, é normal. Mas aí você ganha algumas pessoas, se elas forem ensinadas desde cedo, que elas não são consumidoras, mas elas também são produtoras, elas consomem, mas produzem. Então essa igreja já cresce com a mentalidade de que eu consumo, mas eu produzo também. E aí ela vai crescendo e ela tem estrutura para crescer. Só que nós não somos mais um grupo pequeno de pessoas. Nós não somos um grupo pequeno de pessoas, nós somos centenas de pessoas. E nós temos uma capacidade, irmãos, muito grande para crescer, fala amém. Mas só iremos ter um crescimento sustentável se nós tivermos estrutura, no sentido de a gente despertar as pessoas, a gente que está aqui, e despertar outros irmãos, trazer consciência a outros irmãos, ensinar, motivar, multiplicar esse conhecimento com outros irmãos, para que a gente consiga despertar na igreja o chamado de cada um, o dom de cada um. Irmãos, não é falta de dom, é falta de entendimento, é falta de esclarecimento. Então, o que eu estou fazendo agora é investindo nesse ensinamento, para que a gente desperte a igreja, porque Deus já falou que quer trazer para nós algo grande. Quando Deus fala, irmãos, Deus fala, eu quero dar uma prosperidade para você. Aí todo mundo fala, amém, sim ou não? Mas o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma capacidade, ele vai te dar uma ideia, um projeto, ele vai te capacitar, que você vai fazer um negócio, vai trabalhar e você vai prosperar. Ou você acha que o dinheiro vai aparecer da onde? Deus queria abençoar Jacó e Labão queria roubar Jacó. Mas Deus deu estratégia para Jacó, que eram as varinhas lá no bebedouro. Isso foi uma estratégia divina. Não tem lógica na ciência de animais conceberem e ter cor. O DNA do animal foi mudado por causa de varinha. Tem lógica? Eles não comiam varinha não, gente. Não era nem um alimento, não. Eles só olhavam, as ovelhas, as cabras, olhavam para a varinha. Não tem lógica científica para isso, mas elas mudavam a produção. Jacó colocava as varinhas, e quando era interessante para ele, tirava a varinha para ter outra produção. Colocava e tirava. Isso é sobrenatural. Mas ele tinha que primeiro cuidar das ovelhas e colocar as varinhas. Fala amém? Então, irmãos, nada é feito sem trabalho. Nada é feito sem trabalho. Então, Deus quer fazer por nós, mas nós temos que trabalhar. Então, se Deus falou que vai dar o crescimento, nós temos que evangelizar e temos que nos movimentar para cuidar melhor de nós, claro, um dos outros, e também cuidar das pessoas que Deus quer trazer. Quando alguém tem uma notícia muito boa, por exemplo, olha, na minha família, né, que coisa boa, aí tá assim o teste, vai nascer um bebê, que coisa boa.
Aí você espera o neném nascer, aí você fala, depois que ele nasceu, você vai na loja, não é assim, não? Compra um berço, corre atrás, fala, não, dorme na cama com a gente, não tem problema não, é assim, não? Não. Você já prepara tudo, já compra um enxovalzinho, não é isso? Já compra roupinha, compra uma coisa, compra outra. Se você tiver condição, você põe lá um quartinho, põe um berço, faz uma decoração, compra uns brinquedinhos, que eles não vão nem brincar, não é assim, não? No começo, não, mas você já compra uns brinquedinhos, faz um negócio, já pensando no futuro dela. Você já deu uma estrutura para ela, antes dela nascer. Irmãos, a igreja não é diferente. Você está pensando em multiplicação e crescimento, qual é a estrutura que nós estamos produzindo para as pessoas que Deus quer mandar para nós? Quando Deus fala uma palavra profética, Ele está dizendo para a gente se preparar. Vai acontecer quando a gente fizer a nossa parte. Só vai ter fruto se alguém plantar e regar. Ah, Deus deu crescimento. Sim, irmãos, mas alguém plantou e alguém regou, inspirado por Deus. Então, os dons espirituais nos capacitam a plantar e a regar. O crescimento é dado por Deus, porque o Espírito Santo em nós nos ajuda a plantar. O Espírito Santo em nós nos ajuda a regar. E vocês entendem, o plantar e o regar são os diversos ministérios da igreja funcionando. Os dons funcionando em cada crente. Quanto mais tiver gente regando, quanto mais tiver gente plantando, maior será a nossa produção. Maior será a nossa produção. Então, irmãos, quando a gente fala disso aqui, é para você despertar sobre o que Deus está querendo fazer com a gente. Mas se a gente tiver a mesma mentalidade, não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, pastor, mas eu não tenho um chamado para ir para a rua evangelizar, eu não tenho uma vocação, sei lá, eu tenho uma dificuldade, não é muito para mim, tudo bem. Você não tem vocação para isso? Todos nós temos uma função, a gente chama de função universal dos crentes. O que é a função universal dos crentes? Qualquer área da vida cristã, você praticar de uma forma simples. Por exemplo, existem pessoas que têm o dom da generosidade, da prosperidade. Agora, todos nós ofertamos, mas tem alguém que tem um dom muito grande na área de ganhar dinheiro. Sim ou não? Sim. Todos nós devemos orar, sim ou não? Mas tem gente com chamado para intercessão. Todos nós podemos dar um conselho para alguém, mas tem gente que tem um dom para aconselhar. Certo? Todo mundo deve compartilhar o seu testemunho com alguém, falar de Jesus para alguém, compartilhar a sua fé. Mas tem gente que tem dom para evangelismo, sim ou não? Então percebeu, quando eu falo função universal dos crentes, quer dizer, o básico todo mundo tem que fazer. Eu devo ser fiel, pegar meu dízimo, minha oferta, eu devo testemunhar, eu devo orar, eu devo conhecer a Bíblia. Ah, mas meu dom não é nenhum desses. Mas é a função universal dos crentes, eu tenho que fazer isso. Mas tem um que eu tenho chamado, e nesse eu sou bom. E é nesse que eu tenho que investir mais tempo. Aprender, me dedicar, orar, procurar produzir. Que nesse eu vou produzir com quantidade. Fala amém. E o outro produz diferente de mim. E aí que é o legal. Todo mundo se fizer igual, não funciona. A gente já falou de corpo aqui. Se todo mundo for orelha, quem vai ser nariz? Todo mundo for olho, quem vai ser orelha? Não existe um corpo com um membro só. O corpo tem diversos membros. A diversidade que é interessante. O problema é que a gente resolveu eleger algumas coisas como importantes e os outros parece que não existem. E não dá certo. Então o crescimento tem a ver com essa diversidade e com esse trabalho. Mas lembrando sempre que tudo isso é uma obra de Deus. É por isso que Deus dá o crescimento. Porque é através de nós. O nosso texto de Romanos 11:36, não está escrito aqui, porque eu falei por causa da questão de espaço, mas é aquele, assim, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Quer dizer, vem através dele a inspiração, a motivação, o chamado é dele, vem dele. A gente faz por quê? A gente é bom ou não? Porque ele faz, a gente faz através do poder do Espírito Santo. São os dons de Deus em nós. E tudo isso é focado para nós? Não, é focado para ele, é para a glória dele. Vem dele, é feito através dele e é direcionado para ele. Então isso é a obra de Deus. Fala amém? Bom, agora de água que eu falei para caramba, não tomei água ainda.
É o frio, irmãos. Eu tenho que me policiar para tomar água, viu? Nessa época do ano. Continuando aqui. Assim também, é o azulzinho. Assim também é o trabalho do corpo de Cristo. Não, desculpa, é o anterior. A obra de Deus, e ela só pode ser feita por intermédio dele. Mas eu posso cuidar da terra, eu posso preparar a semente para ser plantada, eu posso proteger essa planta. Enfim, para que uma planta alcance todo o seu potencial de crescimento e frutificação, ela precisa de várias mãos em todas as etapas do seu crescimento. Se você tem um sítiozinho, são duas, três pessoas, no máximo uma família trabalhando, não é assim ou não? Agora, você tem uma fazenda. Você tem muita gente trabalhando. Você tem um especialista nisso, um especialista naquilo, especialista naquilo outro. Tem vários, no geral. Muita gente trabalhando. O que você produz? Muito. A questão é só a proporção de tamanho. Se nós queremos crescer, a gente tem que ter mais gente para trabalhar. Tá? Aqui diz assim, ó, assim também é o trabalho do corpo de Cristo. O resultado final, que é o crescimento da igreja, é uma ação de Deus, mas com a nossa ajuda através dos dons espirituais. Vou repetir. Ninguém está pedindo para você fazer alguma coisa que você não tem chamado. Já falei sobre dons e chamado. O chamado é a sua missão, que Deus quer que você faça. A ferramenta para você executar esse trabalho são os dons espirituais. Então, quando Deus chama você para alguma coisa, Deus direcionou, queima o seu coração, tem uma paixão, a sua vida foi direcionada para esse chamado, você também vai ter os dons necessários para você executar essa tarefa. Deus jamais vai mandar você fazer alguma coisa e não te capacitar para isso. Essa capacitação é o poder do Espírito Santo que a gente chama de dons. Tá? Vamos lá. Quando o corpo de Cristo está ativo, quando os membros do corpo daquela igreja local estão usando os seus dons, é como se houvesse uma grande equipe de especialistas cuidando das diversas áreas de uma plantação. Um está arrancando raízes, outro tirando pedras, outro cavando buracos, o outro está colocando nutrientes e outro lançando sementes. Outro vem e fecha o buraco, outro cerca o pequeno broto para não ser pisado, outro não deixa que as ervas daninhas ou insetos atacarem, o outro coloca mais terra no pé da planta, alguém vem podando e preparando a planta para a florada e seus primeiros frutos. É muita gente envolvida, né? Então a árvore fica bonita, frondosa e cheia de frutos. Lembre-se, fruto é o que Deus está esperando. O resultado do trabalho é ter frutos. E nesse caso, os frutos, né, são a princípio almas, mas essas almas têm que ter o mesmo DNA nosso. Quando eu falo DNA, é o seguinte, como eu disse a vocês, nasceu, é uma maçã. Ela tem dentro dela sementes que têm o potencial de gerar uma macieira que vai gerar muitas maçãs. É isso. É isso que eu estou dizendo. Então essa é a lógica do fruto. O fruto tem dentro de si o potencial para muitos. Agora imagine uma árvore. O poder de uma árvore. Quer dizer, uma árvore, teoricamente vamos pensar, que uma árvore veio de um fruto. Um fruto. Um fruto caiu, sei lá, produziu, enfim, foi semeado a semente de um fruto. Semeou. Com todo o cuidado, condições necessárias para esse fruto morrer ali, começar a produzir, gerou uma árvore. Essa árvore vai gerar o quê? Muitos frutos. E essa árvore tem o poder de gerar frutos periodicamente. Não é uma vez só. Periodicamente. Então ela gera frutos e cada um dos seus frutos tem o potencial de ser uma árvore que produz o quê?
Muitos frutos. Só que essa árvore, ela produz frutos num tempo, ela passa por um processo, durante o ano, um ciclo, e aí naquele novo ciclo ela produz muitos frutos de novo. Cada fruto tem em si o potencial de outras. Então você percebe que um fruto, um fruto aqui, ele é uma floresta. Ele é um bosque. Ele é um horto. Está aqui. Agora, se você consumir aquilo, acabou. Morreu ali. Foi. Se não continuar o ciclo. Muitas vezes na igreja nós estamos assim. Nós estamos nos consumindo. E aí não produz mais nada. Aí passa um ciclo de novo, a gente consome os frutos. Se a gente for plantar e colocar para produzir, a gente vai crescer e produzir mais. Se a gente consumir o que a gente tem, espera um novo ciclo. E a igreja vive ciclos. Vive ciclos. Tá? Gerações. Né? Então nós somos uma geração. Será que vai deixar passar a nossa geração batida? Essa igreja, não vou dizer todo mundo, mas uma grande parte dessa geração aqui, a árvore que gerou isso aqui é missionário Lana. Estou mentindo? Não. Essencialmente, essa igreja, a árvore dessa igreja, quem gerou foi o missionário Lana. Mas teoricamente nós temos aqui, não vou dizer todo mundo, mas uma grande parte tem o DNA dele, que poderia estar gerando outras árvores e gerando muitos frutos. Mas a gente ficar comendo do fruto de poucas árvores, chega uma hora que acaba. Acaba. Então está na hora a gente despertar do potencial que a gente tem, do chamado que a gente tem, da vocação que nós temos como igreja. Tá? Vamos lá então? Quando eu estou mesmo, gente? Então a árvore fica bonita, frondosa e cheia de frutos. Todos ficam admirados ao ver uma árvore tão bonita e bem cuidada. Só o primeiro fala, né? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá, as folhas não murcham e que dá o fruto na estação correta. Quer dizer, árvore que está conectada com Jesus, que é a fonte das águas, deveria produzir fruto no tempo certo. É para a gente pensar. Quem fez esse trabalho? Todos contribuíram, desde aquele que começou a tirar pedra da terra, até aquele que colheu os frutos. Todos têm uma participação para o resultado final da igreja. Fala, amém, irmãos? Todos. Então é assim, irmãos, se todo mundo trabalhou, todo mundo participou, porque, irmãos, a gente não tem hoje, a gente não tem como julgar ninguém. A Bíblia ensina a gente a ter julgamento para algumas ações, de algumas situações. Mas julgamento do final não tem como julgar. Eu não tenho como julgar. Mas eu vou dar um conselho para você. Não pague para ver. Não pague para ver. Como assim pagar para ver? Tem gente que não produz, não trabalha nada para o reino de Deus. E ele está esperando que quando ele chegar lá diante do Senhor, ele vai ser reconhecido. Irmão, não vai. Por isso que eu falo, não pague para ver. Tudo que você faz para Deus, de verdade, produzindo segundo o que Deus quer que você produza, isso está diante do Senhor, ninguém tira. Fala amém? Jesus falou sobre tesouros no céu, que a traça não vai estragar, que o ladrão não vai roubar. Agora a questão, mas eu tenho que juntar tesouro no céu. Que é muito bonito falar isso, né? Não, eu juntei esse tesouro na terra, mas no céu. É bonito, não é? Mas a pergunta é, você está juntando tesouro no céu? Você vai pagar para ver? Vai esperar? Então, é suficiente você estar fazendo segundo o talento que você recebeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o melhor que a gente pode. Você tem que dedicar, você tem que se empenhar, você tem que... Não é loucura. Igreja não tem que ser loucura, nem tem que ser
o estresse. Não, irmãos. O desafio é distribuir tarefas. É segundo o chamado dom de cada um. Se a gente não faz isso, aí vira estresse para um grupo pequeno de pessoas. Estressadas, cansadas, desanimadas, desmotivadas, agitadas, gente com síndrome de, como chama? Burnout, né? Burnout, né? Burnout, pastor suicidando. Irmãos, tá cheio de casos aí, tá? Não? Por quê, irmãos? É muita cobrança em cima, muita pressão, porque gera pressão em cima de uma pessoa. Né? É como um pai de família que tem que produzir para 20 bocas comer. Nos dias de hoje, irmãos, o dia tem que ser igual lá em Saturno, igual o Azaf falou, né? O dia de 36 horas, no mínimo. Esses dias o Azaf falou, pastor, pai, olha esse aqui, planeta aqui, falou, ele tem 36, o dia deles é de 36 horas. Eu falei, precisava exportar um pouco disso aqui para o Brasil, um pouquinho. Tem gente que está precisando de um dia de 36 horas. Né? Para dar conta de fazer tudo que tem que fazer. Então, irmãos, nem se o cara mudar de planeta, ele vai conseguir dar conta de fazer todo o serviço. Se ele tiver pouca gente trabalhando para muita gente consumir. O segredo é desenvolver o potencial de cada um, o chamado de cada um. E não é só dar tarefa, irmãos. Preste atenção. Não é só dar tarefa. Fulano, não, irmãos. Procure conhecer o coração dessa pessoa, o chamado dessa pessoa. Para isso que a gente está falando sobre teste de dons, conhecer dons, avaliação de dons. Se você não sabe qual a sua área, faça pelo menos uma avaliação. Tá? A gente vai ter aí dia 19 uma avaliação de dons, se você não fez ainda. Faça, se inscreva. Se não se inscreveu, algumas pessoas já se inscreveram. Tá? Porque a gente não tem tanta vaga assim, porque a gente vai usar o espaço de uma maneira limitada, com mesas. Então, se você não fez inscrição, faça dia 19 de julho, a partir das 3 da tarde. A gente vai ser em 2 etapas. A primeira é dia 19 de julho, tá? Então se inscreva para você saber, primeiro, quais são os seus dons. Porque, irmãos, Jesus falou que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então a obra de Deus não é para acabar com você, a obra de Deus é para abençoar você. Fazer o que Deus quer que você faça vai fazer mal para você, vai fazer bem. Pastor, você quer dizer que não vai ter luta? Não é isso. Se você passar por luta, a luta não vai fazer mal para você, porque você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você nasceu para fazer. Então, isso não vai fazer mal para você. Faz mal quando você está fora do seu propósito. Tudo te desanima, tudo te desmotiva, tudo é motivo para não fazer, tudo é motivo para se irritar, para se estressar, que você está fora do seu chamado, do seu propósito. A questão aqui não é fazer, a questão é fazer o que Deus quer que você faça. Pastor, o que Deus quer que eu faça? Os seus dons direcionam você sobre o que Deus quer que você faça. Por isso é importante conhecer os dons. Os dons são as ferramentas. Se você sabe quais são as ferramentas, você tem uma ideia geral do que Deus quer que você faça. Então isso vai ser menos estressante, menos cansativo e vai ter muito mais frutos. Porque o dom potencializa a sua capacidade. Aquilo que você fazendo sem dom vai ter que trabalhar muito, alguém com dom faz assim, ó, muito mais rápido, naturalmente, facilmente. Quando eu falo facilmente, sim, vai ter um resultado muito melhor do que você. Em compensação, o dom que você tem, você vai fazer alguma coisa muito mais facilmente do que ele faria. Você tem que ter essa compreensão. Então o segredo é despertar as pessoas para servir, para trabalhar e servir na área que elas foram chamadas, segundo os seus dons. Porque daí a gente vai ter produtividade. Fala amém. Produtividade, crescimento e não vai ficar pesado para ninguém. Fala amém. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. A nossa oração tem sido uma constante aqui. O tema está rodando, a gente roda dentro do mesmo tema, que é utilizar os dons espirituais, o chamado de Deus para a obra do Senhor, né? A bênção de Deus para a sua vida, o seu chamado, a sua vocação. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vamos dizer, Senhor, eu quero servir. Senhor, me faz entender o meu chamado, a minha vocação. Se você não está trabalhando, diga, Senhor, eu quero servir em alguma área, eu quero ser produtivo. Talvez você está trabalhando em alguma área, você está esforçando, mas você não está tendo fruto. Converse com o Senhor, se essa é a área que Deus chamou você para trabalhar. Porque a área que você tem chamado, ela vai ter fruto.
porque você nasceu para isso. Então converse com o Senhor. Não aceite mediocridade, não aceite serenidade, não aceite estar parado, não aceite a sobrecarga sobre a sua vida também. Deus não chamou para você viver com um estresse fazendo a obra dele, não. Então converse com o Senhor e para que Ele direcione você sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite e lhe pedimos, ó Deus, estenda as Tuas mãos poderosas e venha trazer direção para o Teu povo, para os Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha quebrar, Senhor, todo pensamento religioso, toda tradição religiosa, toda fortaleza da mente, Pai, que tem ensinado a gerações e gerações, por séculos, Senhor, que existem pessoas que só devem assistir, devem ser só espectadores. Quebre esse pensamento no meio da tua igreja, no meio do teu povo, e desperta a tua igreja para entender que todos nós temos uma vocação, temos um propósito, que todos nós temos pelo menos um dom espiritual e devemos colocar este dom para trabalhar, para servir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos, meu Deus, nesta noite, traga despertamento no meio da tua igreja, para que possamos ativar, despertar os dons espirituais. Nos ajude, Pai, também a despertar os irmãos. Nós temos muitos irmãos que estão parados, muitos irmãos que estão distantes, Senhor, que estão, meu Deus, descomprometidos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos condições de pegar essas pessoas pela mão e ajudá-los também nesse crescimento, nessa descoberta, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa estar na posição que o Senhor quer, usando os dons, Pai, ouvindo o nosso chamado, o nosso propósito. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos sido negligentes com a Tua obra. Temos permitido, Senhor, que pessoas estejam sobrecarregadas, quando muitas vezes nós não estamos comprometidos. Nos perdoa, Pai, que possamos estar comprometidos, Senhor, em cumprir o nosso chamado, em fazer a nossa parte nesse processo de plantar, de regar, porque sabemos que se fizermos a nossa parte, o Senhor dará o crescimento. Pai, ativa e desperta os dons espirituais. Senhor, aviva essa paixão no coração dos teus filhos, este amor por vidas, por almas, por cuidar de pessoas, por ganhar pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós sonhamos com uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja organizada, uma igreja crescente, uma igreja solidificada, de crentes maduros, Pai. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos.